Olá, você, bem-vindo ao podcast da Terça da Riqueza. Meu nome é Alexandre Mendonça, Meu nome é André Mendonça. nós somos da Mover Educação Financeira e hoje nós vamos falar sobre como formar um patrimônio de forma segura. Qual é esse passo a passo para essa criação de patrimônio, de maneira que você crie esse patrimônio de forma protegida. Se você gostar do conteúdo, não deixe de compartilhar com as pessoas que possam se interessar. E para iniciar esse nosso vídeo, acho que é interessante a gente conceituar, explicar como é que é esse conceito de proteção de patrimônio. Você podia puxar para a gente esse conceito, André? Então, Alexandre, quando um investidor ele vai construir um patrimônio, ele tem que seguir um passo a passo. Ele não pode iniciar a construção patrimonial com ativos de alto risco sem ter uma proteção inicial. Então, a gente entende que a construção patrimonial ela tem que ser feita em camadas. Como assim? A construção patrimonial ela tem que ser feita passo a passo e de maneira muito segura. As camadas mais básicas elas dão proteção, elas dão segurança, enquanto as camadas que estão acima, elas proporcionam uma rentabilidade maior. Mas tudo tem que ser feito com calma e com parcimônia e sempre pensando nessa lógica de aquisição de ativos que geram mais segurança e você paulatinamente imigrando para ativos que vão ter um outro tipo de característica. A gente pode imaginar essas camadas de proteção de patrimônio, de criação de patrimônio de forma segura, como uma pirâmide, onde a camada mais baixa a gente começa a proteger o dia a dia, proteger a nossa família, e a camada mais alta é a proteção do patrimônio em si, essa proteção visando altos rendimentos. Mas, como toda boa pirâmide, se você começa de cima, sem os alicerces, sem a base, essa pirâmide pode corroer, ela pode ser destruída e destruir junto com ela todo o seu patrimônio. Então, é imprescindível que você crie seus alicerces da pirâmide antes de seguir para as camadas superiores. Camada a camada, você vai preenchendo essa sua pirâmide de formação de patrimônio para que ela cresça de forma segura, para que você forme sua camada de proteção patrimonial de forma segura. E quantas camadas a gente tem nessa formação de patrimônio? Então, nós temos 4 camadas de proteção patrimonial. A primeira camada, que forma o alicerce, a base dessa construção patrimonial, é a reserva de emergência. Essa camada ela é composta por aplicações financeiras ativos que possuem uma liquidez diária, ou seja, o investidor, se ele tiver alguma emergência, ele pode imediatamente realizar o seu resgate e o dinheiro vai estar disponível para que ele possa sanar a sua emergência imediatamente. Além dessa questão da liquidez da reserva de emergência, a reserva de emergência também ela tem que ter uma garantia de rentabilidade. Não quer dizer que a rentabilidade precisa ser alta, mas ela precisa ser positiva e constante. Não faz sentido ter uma reserva de emergência num ativo que ele tenha uma rentabilidade variável, um ativo de renda variável. Não faz sentido nenhum, mesmo que ele tenha liquidez. Então, são esses dois pilares aí que compõem essa reserva de emergência, né? O primeiro pilar da liquidez e o segundo pilar que é dessa segurança, essa segurança de rentabilidade positiva constante. E muitas pessoas, Alexandre, elas não dão a devida importância a essa camada, porque essa camada são de aplicações financeiras que não chamam atenção, né? Como você falou, Alexandre, essas aplicações não têm uma rentabilidade muito elevada. Então, as pessoas não dão a devida importância a ela, mas se ela não for formada, se o investidor, se a família não tiver essa camada formada, tudo que vai vir para frente pode ruir de maneira não prevista. Ok, essa segunda camada que compõe nossa pirâmide de formação de patrimônio de forma segura é a camada de ativo de crescimento. Nessa camada, a gente trabalha com investimentos que eles têm um objetivo específico que vai atender uma necessidade específica da família. Como, por exemplo, a família que possui um imóvel, todo ano tem que pagar o IPTU do imóvel. Então, essa família vai investindo ao longo do ano para que, quando chegue o momento de pagar o IPTU, ela pague o IPTU com o investimento que ela fez, sem onerar aquele mês específico.
Isso é um objetivo de curto prazo, de 1 ano, mas um objetivo de longo prazo, a família quer trocar de carro, por exemplo. Então, ela já vai guardando o dinheiro, investindo o dinheiro num ativo daqui a 5 anos, por exemplo, que é quando a família está planejando essa troca de carro, e ela já vai guardando, investindo esse dinheiro, e quando chegar daqui a 5 anos, ela consegue sacar esse dinheiro, resgatar esse dinheiro e fazer a aquisição do carro de forma segura, sem levar a família ao endividamento. E uma outra característica muito importante dessa camada, Alexandre, desses ativos de crescimento, é que essas aplicações financeiras elas servem para proteger o fluxo de caixa da família no futuro. O que isso quer dizer? E um outro objetivo muito importante dessa camada, em que estão presentes os ativos de crescimento, é que você vai ter o seu fluxo de caixa protegido no futuro. O que isso quer dizer? Você não vai passar aperto em alguma data futura em que você sabe que você vai ter um gasto grande. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu. Eu tenho uma aplicação financeira, um Tesouro Direto com vencimento em 2035, que vai ser o ano em que minha filha vai ter por volta de 20 anos. Eu sei que por volta dessa idade ela pode ter algum gasto maior, pode ter algum carro que ela possa querer ter ou algum outro tipo de gasto que ela possa vir a ter. Então eu já estou me preparando para que nessa data, nesse ano, nessa época, eu não vou entrar em dívida nessa época. E ao contrário da camada inferior, que é a camada da reserva de emergência, nessa camada, o tipo de investimento, o tipo de ativo utilizado para investir, são ativos que dão segurança para a família para atingir esses objetivos futuros. Então, a gente está falando basicamente de renda fixa, que vão estar muito associadas ao critério de escolha dessa renda fixa, ela vai estar muito atrelado ao prazo de aquisição desses objetivos futuros específicos. Então, no exemplo dado por André, ele tem um investimento que ele tem uma data de resgate, né, para um objetivo específico no futuro. Então, ele está investindo com prazo para resgatar naquele objetivo futuro. Então, esse tipo de avaliação que tem que ser feita pela família para poder fazer esse investimento dentro dessa camada de investimento de crescimento para formar esse patrimônio de forma segura. E a próxima camada de proteção patrimonial são os ativos geradores de renda passiva. O que isso quer dizer, Alexandre? Então, voltando para o conceito, antes da gente falar especificamente sobre essa camada da renda passiva, a gente tem que voltar a entender que a gente só vai seguir para essa camada, que fica um pouco mais acima na pirâmide de formação de patrimônio, se as camadas inferiores da reserva de emergência e a camada de ativo de crescimento estiverem formadas. Então, não faz sentido você ir para a camada de renda passiva se você não tem reserva de emergência, porque se você tiver uma emergência, você vai resgatar seu dinheiro que você investiu em ativo que gera renda passiva, e ativo que gera renda passiva, de um modo geral, são ativos de renda variável. Isso corre o risco de você resgatar numa queda e você perder dinheiro. Não faz sentido nenhum. E também não faz muito sentido você pular da reserva de emergência direto para a renda passiva, sem fazer o investimento em ativos de crescimento, que são basicamente ativos de renda fixa, porque você tem uma data para resgatar no futuro esse investimento. Porque esse ativo de crescimento, você está investindo em renda fixa pensando num prazo específico para resgatar. E a mesma ideia da reserva de emergência. Se você usa ativos de renda variável para resgatar num momento fixo, esse momento fixo pode ser um momento de queda e você vai perder dinheiro também. Então, uma vez que você tem reserva de emergência e ativo de crescimento formado, aí você parte para essa terceira camada da formação de patrimônio, que é a camada de renda passiva, a camada de renda, que consta de ativos que geram renda passiva, na qual essa renda passiva ela vai ajudar, no mês a mês, a aumentar a renda da família, fazer com que a família invista mais, que ela consiga se restabelecer mais rápido se tiver alguma necessidade de uso de reserva de emergência ou de uso dos ativos que estão na camada de crescimento, e a família vai ter essa proteção para poder avançar mais rápido nessa formação desse patrimônio, para ela criar esse patrimônio
e visando principalmente a sua liberdade financeira. Essa é a camada que vai dar esse suporte principal para atingir sua liberdade financeira. Eu até brinco, né, que as camadas de baixo, elas fazem trabalho sujo, né? Elas são o patinho feio do patrimônio, né? São aqueles investimentos que na camada da reserva de emergência tem uma rentabilidade baixa, que não tem muita emoção. Já na camada de cima dos ativos de crescimento tem uma certa rentabilidade, mas também os prazos de vencimento podem ser longos, em si, você não tem muita emoção também. E na camada de ativos geradores de renda passiva, você começa a ver a coisa andar mais rapidamente, você começa a receber renda, você começa a receber uma renda passiva. Todo mês você recebendo essa renda passiva, se você reinvestir, você vai fazer esse bolo aumentar e mês a mês você vai perceber que parte considerável dos seus gastos vão ser cobertos por essa renda passiva. E se você for persistente, você vai chegar sim à sua liberdade financeira. Sua liberdade financeira em que você vai ter todos os seus gastos pagos com renda passiva. Nessa camada de renda passiva, de formação de renda, a gente tem principalmente os seguintes ativos que a gente pode estar investindo pensando nessa formação de renda extra, da formação dessa renda passiva. Basicamente, a gente tem fundos imobiliários que geram essa renda passiva mensalmente, na sua maioria das vezes. A gente tem também ações na Bolsa de Valores, que eles também geram renda passiva. Você tem que fazer uma avaliação, entender quais são essas ações que geram renda passiva para poder você investir visando esse aumento de renda da tua família. Você tem também os casos do Tesouro Direto com juros semestrais, né? Esses tesouros diretos eles pagam cupons semestrais que também são uma forma de gerar essa renda passiva, né? No horizonte de 6 em 6 meses. E a gente tem também a possibilidade do debênture, que é esse empréstimo que a gente faz para empresas privadas que elas vão te pagando juros constantemente. Isso também é uma forma de você estar adquirindo a sua renda passiva. Essas são as principais formas de adquirir renda passiva. Tem outras que você também pode imaginar, né? Como até, por exemplo, aquisição de um imóvel, o aluguel desse imóvel não deixa de ser uma renda passiva. Mas nesse contexto de investimento, acho que a gente poderia destacar esses quatro principalmente. E para a gente concluir a nossa pirâmide de investimento, né, visando essa proteção do nosso patrimônio, criar esse patrimônio de forma protegida, a última camada é a camada de reserva de valor. É uma camada na qual a gente vai proteger todo o nosso patrimônio. Dá mais detalhes para a gente, André, dessa camada. Então, o investidor, ele, para chegar nessa camada, ele passou pelas camadas mais básicas, ele já tem a sua reserva de emergência, ele já protege o seu presente, já tem ativos de crescimento, ele protegeu o seu fluxo de caixa de alguns eventos que ele já sabe que vai ter, algum aniversário, alguma viagem, enfim. O investidor ele partiu para os ativos geradores de renda passiva, então ele já possui uma renda passiva que já paga parte dos seus gastos, ele reinveste essa renda passiva para aumentar o bolo e ele já fez esse trabalho todo, agora está na hora de proteger esse patrimônio. Como é que isso é feito? A gente sabe que a gente vive em um país que a moeda ela sofre muita volatilidade, às vezes ano a ano, a cada 4 anos em que tem as eleições, a gente tem uma especulação em cima da nossa moeda, ela perde valor, tem a inflação, que no último ano, por exemplo, chegou a 10%. Então, a gente tem uma moeda que ela vai perdendo valor. Então, para a gente mitigar esse risco de a gente construir todo esse patrimônio e a gente ver o nosso patrimônio que, na grande maioria das vezes, é composto por ativos que são lastreados na nossa moeda, que é o real, a gente tem que criar uma camada que tem que ser composta por ativos que não estão vinculados ao real. Você pode ter, por exemplo, investimentos no exterior. Você pode ter investimentos lá nos Estados Unidos, que vai estar atrelado ao dólar. Você pode ter ativos, por exemplo, lastreados ao ouro, por exemplo. E nos últimos anos, com o surgimento das criptomoedas,
surgiu uma nova oportunidade de obtenção de reserva de valor, especialmente com o Bitcoin. O Bitcoin ele tem algumas características que a gente considera importantes para que esse tipo de investimento possa ser encaixado nessa camada de reserva de valor. Primeiro, o Bitcoin ele possui uma escassez, ou seja, existe uma quantidade máxima de Bitcoins que vão ser gerados. Isso é muito similar a outras reservas de valor, como, por exemplo, o ouro. O ouro ele é escasso no planeta Terra, assim como o Bitcoin. O Bitcoin ele tem uma quantidade máxima. Outra característica muito importante para que a gente possa considerar o Bitcoin como um ativo de reserva de valor é a sua descentralização. Em outras moedas, como o real e o dólar também, os estados eles emitem moeda se existe alguma necessidade. Por exemplo, durante a pandemia, foi necessário a ajuda a pessoas que estavam em casa e foi emitido moeda, foi emitido vários auxílios. Isso fez com que a inflação ela tivesse um aumento. Isso não seria possível com o Bitcoin, ou seja, o Bitcoin ele tende a preservar o seu valor ao longo do tempo. Muito bom a gente dar uma olhada nessa pirâmide, né? A gente fechar as 4 camadas, entender como elas funcionam e, mais uma vez, utilizem essas camadas uma após a outra, não queimem etapas que vocês podem ter problema nos seus investimentos. A gente escuta muitas pessoas entusiasmadas com os ganhos que a criptomoeda eventualmente dão e pulam direto da reserva de emergência, quer dizer, nem forma a reserva de emergência, vai direto para a criptomoeda. E a criptomoeda, como ela tem uma volatilidade muito grande, ela pode despencar, como ela pode aumentar muito. Já aconteceu casos de a gente presenciar pessoas que investiram tudo que elas tinham em criptomoedas e tiveram uma emergência, não tinham a reserva de emergência, precisaram sacar a criptomoeda e, infelizmente, estavam no momento de baixa e acabaram perdendo boa parte do seu patrimônio nesse movimento. Então, forme sua reserva de emergência com ativos de liquidez diária e rentabilidade fixa. Depois, forme seus ativos de crescimento, visando objetivos específicos no futuro para reservar o seu fluxo de caixa com renda fixa. Forme seus ativos de renda passiva para auxiliar na formação da sua renda, ter uma renda extra mês a mês, né, com fundos imobiliários e ações principalmente. E, por último, quando todas essas 3 camadas estiverem formadas, você vai para a 4ª camada, que é a camada de reserva de valor, onde você vai estar investindo em ouro, em dólar, em euro ou em criptomoedas, o que for mais atrativo, o que você se sentir mais seguro para proteger a sua moeda, os seus investimentos da oscilação do mercado brasileiro, a oscilação da nossa moeda brasileira, que é o real. E você? Onde é que você se vê nesse contexto? Qual camada você se encontra? Você consegue se identificar pulando camadas? Fique atento às dicas que a gente passou nesse vídeo para você. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar. Deixe seu like para a gente e até o próximo episódio do podcast da Terça da Riqueza. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Fui!